Olá, eu sou Luciane Girodetti. O trabalho aqui é sobre o sagrado feminino e hoje eu gostaria de trazer um tema que é algo tão incrustado nas nossas referências como mulher que a gente nem mais se dá conta do impacto que isso tem. E, e para explicar um pouco melhor, eu quero falar antes sobre como funciona o nosso processo de criar realidade. Então imagina que você tem um corpo, um sistema, um cérebro, um chip, né? Uma programação que permite que você vá coletando tudo o que acontece no seu dia a dia e transforme isso numa realidade. Então, por exemplo, você abre o olho e você viu a pessoa passando na rua. Você escutou uma música, você ouviu uma palavra, você cada milésimo de segundo em que você processa uma visão, um som, aquilo forma uma fotografia, tá? E essa fotografia é como se fosse um retalho. E aí o seu sistema faz o quê? Pega esse monte de retalhos, esse monte de referências que você captou através dos seus sentidos e costura. E quando costura, você tem uma colcha, você tem um tecido enorme feito de retalhos, dos retalhos que você coletou. Esse tecido enorme feito de retalhos é o que a gente chama de realidade. É assim que a gente constrói o nosso mundo, as nossas referências, as nossas interpretações. É diante daquele conjunto de retalhos que a gente vai traçar os nossos planejamentos, as nossas avaliações, as nossas decisões, enfim. E não só a gente está pegando essas referências no dia a dia, né, de uma maneira totalmente inconsciente, de uma maneira totalmente desatenta, né? Eu acho desatenta uma palavra muito valiosa quando a gente fala sobre a maneira como a gente constrói a nossa realidade, né? Como a gente edifica, quais são os tijolos, quais são os retalhos que a gente usa para codificar o que a gente chama de mundo real, aquilo que a gente vivencia. Esses retalhos, eles também são herdados, né? Todas as crenças que você pega, todas os conceitos que você traz de família, de sociedade, de cultura, de religião, tudo isso são retalhos que o seu sistema costura e tece então esse grande pano e determina, olha, como é a história da sua realidade. A história da sua realidade é assim. E aí você olha e tá tudo lá. Existe um retalho muito específico que nos foi passado. E é a história de como nasceu a mulher. Aqui, dentro da história católica, né, muito presente para nós brasileiras, a mulher nasceu da costela do homem. Eva nasceu de Adão. Então, cada vez que a gente fala assim, vamos voltar para casa, aonde é a casa? A casa é no homem, é lá naquele corpo, de onde a gente foi tirada, de onde a gente foi extraída. E, e embora isso seja algo assim, muito lá no fundo, no resquício, lá embaixo dentro da gente, isso tem um peso. E normalmente o profundo do profundo é onde está o peso maior. A ideia de que para ficar inteira a gente precisa encontrar o homem do qual a gente saiu faz com que a mulher
entre numa saga e numa jornada, às vezes, altamente desgastante e infrutífera. Porque se você for parar para pensar, se o homem perdeu uma costela, quem ficou com uma parte faltando foi o homem, não foi a mulher. Ela, como costela, é um ser inteiro. Ela tá bem como costela, nada foi tirado dela. Ela tá lá, linda e plena. Mas o homem perdeu a costela. Então é ele que tem algo faltando e não a mulher. E se a gente puxar isso para dentro de nós como referências internas, o que a gente tem? A gente tem o princípio masculino como uma força de ação, como uma força objetiva, e a gente tem o princípio feminino como uma força receptiva, uma força de intuição. Isso quer dizer o quê? De que para a gente se colocar no mundo de uma maneira plena, com o nosso princípio masculino pleno, a gente precisa o quê? A gente precisa da nossa intuição. A gente precisa da nossa subjetividade, da nossa inspiração, da nossa conexão com algo maior, porque esse é o princípio feminino. E é um erro pensar que o homem que a mulher busca está lá fora. Existe uma força aqui dentro que a gente precisa acessar, né? E esse homem, como é o homem para a mulher conectada ao sagrado feminino dela? O homem para essa mulher é sublime, ele é belo, ele é forte, ele é um guerreiro, ele é um rei. E se a mulher não consegue encontrar no homem lá fora essa força, encontrar essa beleza, reconhecer essa potência e olhar para o homem a partir da premissa de que ele tem tudo isso dentro dele, porque nela essa é uma força bem resolvida. Então essa mulher precisa fechar os olhos e se perguntar de novo: cadê o divino em mim? Porque uma vez que ela está conectada com o divino nela, ela não vai olhar para o masculino como algo fraco, faltante, errante, duvidoso. Nós, enquanto mulheres sagradas, no nosso feminino mais lindo e mais poderoso, nós sabemos como reverenciar a força de um homem. Volta para casa.